Seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E este é o quadro Liturgia da Palavra Dominical. Todo domingo nós fazemos a reflexão da liturgia da palavra do domingo, baseado ali em suas 4 leituras. Primeira leitura, Salmo, segunda leitura e o Evangelho. E hoje nós iremos refletir sobre esse Evangelho extraordinário de São Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16. Essa imagem que vocês estão vendo aí é a logomarca, né? Ou seja, podemos dizer assim, o brasão da comunidade que eu faço parte, né? Comunidade Sal e Luz, que está com o seu nome fundamentado exatamente no Evangelho de hoje. Então, meus amados irmãos, como nós não estamos na missa, eu gostaria de fazer a reflexão iniciando a leitura do Evangelho, né? Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16, que diz o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Então, meus amados irmãos, o sal, né, é um elemento que, além de conservar o alimento, ele realça o sabor, ele tempera o alimento. Então, a comunidade de aliança Sal e Luz, e nós, eu e você, que somos filhos, membros da igreja, e que ouvimos de Jesus, vós sois o sal da terra, temos aqui no elemento sal 2 funções para nós extrairmos. A primeira, nós precisamos conservar, ou seja, conservar viva a tradição da igreja. Talvez eu e você que somos leigos não temos como ser guardiões do depósito da fé, né? Mas podemos ser alguém que faz o que eu estou fazendo agora, ensinando e levando as pessoas ao conhecimento da doutrina da Santa Mãe Igreja. Então nós temos a necessidade, nós temos a função, melhor dizendo, de conservar e também de dar sabor. Existe alguém que está com a sua vida, podemos usar a expressão insossa, porque estamos falando de sal, ou seja, um alimento que é praticamente para pessoas doentes, uma pessoa que está insossa. Assim que chegarmos, nós podemos dar uma guinada na vida das pessoas. E Jesus continua dizendo: ora, se o sal se torna insosso, com o que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então nós não podemos perder esta função que é de conservar a doutrina e de dar sabor, de conservar a vida espiritual e por meio dela dar sabor à vida de alguém, de conservar em nós a caridade e dar sabor à vida de alguém. E Jesus continua dizendo: vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Somos sal, mas também somos luz. Por que nós somos luz? Se Jesus mesmo disse em seu Evangelho, dizendo dele mesmo, falando de si mesmo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Por qual motivo Jesus agora diz para os apóstolos e também para mim, para você, que nós somos a luz? Sal da terra e somos a luz do mundo, se ele mesmo é a luz do mundo. Jesus fala disso aqui
desta maneira porque Jesus nos introduz dentro do mistério da Santa Igreja. A Igreja é corpo de Cristo. Jesus é a cabeça da Igreja. Ou seja, Jesus e a Igreja são um só. Por isso Jesus pode dizer: eu sou a luz do mundo, e ao mesmo tempo, olhando para a Igreja, dizer: vós sois a luz do mundo. Porque a união entre Cristo e a Igreja é a união matrimonial. Jesus é o esposo, a Igreja é a sua esposa. E aquilo que é o matrimônio, sacramento do matrimônio, é também a união entre Cristo e a sua Igreja. Por isso Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que é grande esse mistério. E ele diz: falo de Cristo com a Igreja, da união de Cristo com a sua Igreja. E assim como o sacramento do matrimônio é indissolúvel, ou seja, não pode ser diluído, porque é sacramento, assim também a união entre Cristo e a Igreja não pode ser desfeita. Portanto, dizer que Jesus é a luz do mundo é o mesmo que dizer que a Igreja é a luz do mundo. Então, essa luz não pode ficar escondida debaixo de uma vasilha, disse Jesus. Ela precisa brilhar para iluminar a todos. E como é que essa luz estará em destaque para iluminar a todos? Meus amados irmãos, quem fala como deve ser feito essa iluminação é o profeta messiânico, o profeta da primeira leitura de hoje, Isaías, que foi extraído do capítulo 58, versículo 7 ao 10. Meus amados irmãos, o livro do profeta Isaías, ele é dividido em partes. A primeira leitura de hoje é extraída da terceira parte do livro de Isaías. A terceira parte do livro de Isaías se inicia no capítulo 56, onde o Senhor faz algumas promessas aos estrangeiros. E também ele fala da indignidade dos chefes. O profeta parece opor aqui os chefes do povo, ou seja, os pastores, que são como cães preguiçosos, aos subalternos, os cães que são como verdadeiros pastores, mas vorazes e egoístas. O profeta também ainda fala na terceira parte do seu livro, no capítulo 57, contra a idolatria. Ele diz: quanto a vós, filhos de feiticeira, chegai-vos aqui, geração adúltera, que te prostituíste. De quem zombais? Para quem fazeis caretas e mostrais a língua? Porventura não sois filhos da revolta, estíper da mentira? Então, o profeta vai dizendo, por meio da terceira parte do livro, falando sobre alguns discursos, e no capítulo 58, ele fala sobre o jejum que agrada a Deus. Ele coloca de maneira muito clara o jejum que agrada a Deus, o jejum que revela o sal da terra e a luz do mundo. Versículo 7 da primeira leitura de hoje. Reparte o pão com o faminto. Isto é função de quem é sal e luz do mundo. Acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Então brilhará tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor e ele te
atenderá. Pedirás socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo o socorro ao recém-nascido, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. Então, se nós praticarmos o que o profeta messiânico revela como o verdadeiro jejum que agrada a Deus, ele diz que assim nascerá nas trevas a nossa luz, e a nossa vida obscura será como o meio-dia. Meus amados irmãos, é somente fazendo ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós, como diz Jesus na regra de ouro, no capítulo 7 de São Mateus, versículo 12. Tudo aquilo que vós quereis que os homens vos façais vós primeiro a eles. Nisto se resume a lei e os profetas. E o apóstolo Paulo vem confirmar para nós de maneira extraordinária o que diz o profeta Isaías na segunda leitura de hoje. 1 Coríntios 2, versículo do 1 ao 5. E o apóstolo diz: irmãos, quando eu fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana, pois entre vós não julgueis saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e Cristo crucificado. Ser sal da terra e luz do mundo é exatamente fazer o que o apóstolo Paulo disse. Pois entre vós não julgueis saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e Cristo crucificado. É somente assim que brilhará a nossa luz. É somente assim que Cristo, luz do mundo, será contemplado e visto em nós. Por isso ele diz: aliás, eu estive junto de vós com fraqueza e receio, e muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Meus amados irmãos, o que o apóstolo Paulo narra para nós hoje, dizendo que ele foi aos coríntios, não com oratória, não com discursos inflamados, filosóficos, não, ele foi testemunhar Cristo e Cristo crucificado. E como é que se testemunha Cristo? Como é que se testemunha Cristo? É fazendo o que disse o profeta Isaías na primeira leitura de hoje. É fazendo aquilo que Jesus disse que será para nós um divisor de águas no julgamento final. Porque Jesus dirá no dia do julgamento: vinde para a minha direita, benditos de meu Pai, porque eu estive nu e tu me vestiste, eu estive preso e foste me visitar, eu era enfermo e me visitastes, eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me destes de beber. E muitos dirão diante do Senhor: quando foi, Senhor, que te vimos assim e fizemos algo para ti? Jesus vai dizer: todas as vezes que tu fizestes a um destes pequeninos, foi a mim que fizestes. E ao mesmo momento também ele dirá: afastai-vos de mim, maldito de meu Pai, porque eu estava nu e não me vestiste, eu estava enfermo e não fosse me visitar. E assim sucessivamente Jesus diz. E eles também perguntarão: quando foi, Senhor, que te vimos nesta condição e não te ajudamos? Jesus diz: todas as vezes
que tu não fizestes, melhor dizendo, a um destes pequeninos, foi a mim que não fizestes. Por isso o salmista diz: uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que ele fez. Então, meus amados irmãos, o salmista vem lembrar para mim e para você que aquilo que nós fizermos permanecerá para sempre. Por que permanecerá para sempre? Porque ele é correto, generoso e compassivo. Como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça, porque jamais vacilará o homem reto. Sua lembrança permanecerá eternamente. Ele não teme receber notícias mais. Confiando em Deus, seu coração está seguro. Seu coração está tranquilo e nada teme. Ele reparte com os pobres os seus bens. Permanece para sempre o bem que fez e crescerão a sua glória e o seu poder. Portanto, meus amados irmãos, a liturgia da palavra deste domingo vem trazer para nós o que é ser sal da terra e luz do mundo. O que é brilhar a luz de Cristo no meio dos povos. Assim como Cristo, no Círio Pascal, no dia do nosso batismo, por meio do padrinho que acende a vela ali no círio e que entregou na minha mão e na tua mão, dizendo: recebe a luz de Cristo. Como que dissesse: ser tu também luz do mundo. Deus abençoe você. Eu queria que você pudesse refletir no dia do seu batismo, aonde você recebeu a luz de Cristo para ser também luz para o mundo. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.